Nós falamos sobre a visão espiritual, não é? A importância da visão espiritual. Falamos sobre a audição espiritual, a importância de nós ouvirmos a voz de Deus, não é? Visão e audição. Hoje eu quero falar sobre o falar espiritual, não é? A importância de não adianta nada eu ver, eu ouvir, eu não falar. E eu quero mostrar isso nas Escrituras para a gente ver o quanto que isso é importante, não é? Para a vida cristã, falar de Deus, não é? E o primeiro texto que Deus me levou foi esse texto de Deuteronômio, não é? Na repetição das leis, nós temos aqui uma pequena orientação de Deus para a vida do povo de Israel. Deuteronômio 6, versículos 5, 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Ainda Deuteronômio capítulo 11, versículo 19. Algumas folhas na frente aí. Praticamente quase que é uma reprise aqui, né? 11, 19. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantamos. Amém? Se você for olhar ao longo das Escrituras, esses dois primeiros textos que eu coloquei aqui, pode parecer um pouco assim distante, né, quando a gente fala sobre falar de Deus, mas é interessante que a primeira preocupação bíblica é que eu fale de Deus para alguém. E qual é a primeira pessoa ou a pessoa com a qual eu devo falar a palavra de Deus? Qual é a orientação bíblica? Para quem eu devo falar? Perceba que nós estamos no Novo Testamento, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, seria uma proclamação natural, razoável, quando a gente fala de igreja. Mas quando nós falamos das Escrituras, parece que não. Parece que as pessoas com quem eu tenho que falar são os da minha prole. A minha prole, literalmente, os meus filhos. Eu preciso falar com eles da palavra de Deus, e isso é extremamente importante. Isso não é importante apenas quando eles são pequenos, né? Isso é importante o resto de nossas vidas, porque eles vão crescer, vão enfrentar os desafios, vão vir até nós, e nós temos que ter o quê? Dinheiro? Pode ser que ajude, não é? Vamos ter que ter saúde? Pode ser que ajude. Mas o que nós precisamos ter para dizer para eles durante toda a experiência de vida deles é ter sempre uma palavra de Deus, uma orientação de Deus. Quando nós, então, olhamos para a palavra e nós pensamos em falar de Deus, a orientação de Deus ao seu povo que temos que falar com os nossos filhos. Falar com os nossos filhos, e aí você percebe o grande abismo, a grande falha, o grande pecado da igreja, que é o pecado de Israel posteriormente, porque depois que termina a geração de Josué, morre aquela geração, eles não contam para a próxima geração a respeito de Deus aos seus filhos, e aí você vai ter toda a experiência de fracasso do período de Juízes. Por quê? Porque os pais não falaram de Deus aos seus filhos. E a primeira coisa que eu queria que você colocasse no seu coração, a partir desse primeiro texto, é que falar de Deus é um imperativo divino.
eu preciso falar de Deus, começando pela minha casa. E é um mandamento que Deus dá aos pais. Preste atenção na sua criação, quanto de Deus você ouviu? Quanto na sua criação você ouviu de Deus? Isso vai refletir extremamente na vida que você viveu posterior. Algumas pessoas têm a felicidade de se converter jovem. Eu tive essa felicidade de frequentar a igreja desde cedo. Eu tinha 8, 9 anos, eu ia fazer a primeira comunhão, e aí tinha a igreja católica naquela época tinha o show de talentos, copiava lá do Silvio Santos, né? A igreja católica tinha o show de talentos, e eu gostava de cantar, e eu cantava as músicas do Roberto Carlos, pegava o cabo de vassoura e ficava ali cantando, né? Menininho, né? E um dia, meu pai recebeu um convite de uma pessoa da igreja metodista na época que me convidou a gente para ir lá para a escola dominical. E eu fui para a escola dominical, que era no domingo, não era no sábado, show de talentos era no sábado, no domingo a escola dominical. Eu fui na escola dominical a primeira vez, e eu gostei demais da escola dominical, eu devia ter uns 9 anos, mas gostei muito mesmo. E sabe o que eu aprendi? Frequentando a escola dominical, logo nas minhas primeiras idas, era decorar os 10 mandamentos. Então, quando eu entrei na minha salinha, tinha que decorar os 10 mandamentos. Ele era lição para casa. E todo domingo você tinha que entregar um mandamento. Olha só, a minha primeira experiência com Jesus já foi decorando os mandamentos. Era um negócio interessante. Quando Deus tem uma obra na sua vida, é um negócio terrível, você não consegue escapar. E dali nunca mais eu saí da presença do Senhor, então eu tive a felicidade de conhecer a palavra de Deus muito cedinho. E isso fez toda a diferença na minha vida. Mas eu não me lembro da minha mãe sentando comigo e falando da palavra de Deus. Meu pai veio falar comigo da palavra de Deus só depois quando ele voltou para Jesus, que ele estava afastado, né? Mas até então não. Então a igreja teve um papel importantíssimo para que eu conhecesse as Escrituras. A escola dominical foi fundamental para mim, porque foi através dali que eu fui pegando gosto pela palavra de Deus e comecei pelos mandamentos, né? Era para ser adventista, né? Provavelmente, mas não deu certo não. O fato é que ouvir a voz de Deus, ainda jovem, ouvindo de quem te ama, deve ter um poder indescritível. Eu tive os meus filhos, e aí eu pude fazer isso, criá-los ouvindo a palavra de Deus. Eles me viram a vida inteira lidando com a palavra de Deus, né, porque é o meu ofício, mas falando com eles, e falamos até hoje. Quando surge alguma dúvida, alguma coisa, eles ligam e nós conversamos sobre a palavra e sobre o texto, né, e o que o texto diz. A ideia, então, é que eu tenho que entender que falar de Deus é um imperativo e é um mandamento para mim como pai, e eu não tenho que abrir mão desse mandamento quando meu filho casa ou quando a minha filha casa. Eles casam, formaram um novo casamento, mas eu continuo pai. Qual é o meu dever? Falar a palavra de Deus. Continuar instruindo com a palavra de Deus, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e a edificação vem pela palavra. É a casa edificada sobre a rocha que é Cristo, a palavra encarnada. É a palavra que sustenta todas as coisas. Esse mandamento não é só aos pais, ele é um mandamento aos líderes, é um mandamento aos profetas. Todos aqueles que são chamados por Deus no Velho Testamento para fazer a obra de Deus precisam estar em obediência à palavra de Deus e precisam proclamar, defender, resgatar. Quando eles voltam do cativeiro, se você for ver a história de Esdras, a história de Neemias, é um resgate, é um retorno à palavra de Deus. Não é só os muros que serão reconstruídos, mas é um resgate da comunhão com as Escrituras. Portanto, a palavra de Deus deve ser falada pelos pais, pelos líderes, pelos profetas. É o texto de Hebreus, né? Aos pais, aos profetas e a nós pelos filhos. Os discípulos de Jesus são ordenados por Jesus a falar de Deus, a falar da sua palavra. E eu posso fazer isso de várias formas. Ensinando, pregando, escrevendo, cantando, como nós cantamos aqui. O fato é que eu não posso esquecer que falar de Deus é um imperativo. Paulo, quando fala a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2 do capítulo 4, ele diz, prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O que eu quero que você pense rapidamente é
se você tem feito isso. Porque a espiritualidade na vida cristã passa pelas palavras que saem dos nossos lábios. Lembra do texto? A fé vem pelo ouvir. Mas como ouvirão se não há quem fale? É preciso que alguém fale. Como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 13 e 14. Então, falar a palavra de Deus é um imperativo. Eu preciso falar da palavra de Deus. Por isso que nós, desde criança, naquela época, tinha esse negócio de decorar a Bíblia, decorar os versículos, falar os versículos. E a gente não sabia que isso era o grande remédio para a nossa vida espiritual. Eram tijolinhos que estavam sendo colocados na infância, que serviriam de uma grande ponte para a vida. Só que a igreja vem se distanciando desse valor, desse princípio. E os pais não falam mais. Falam da novela, falam do filme. Fala da vida, fala das coisas da vida. Mas não fala de Deus. Eu já ouvi isso, não sei se você já ouviu isso. Nossa, você só fala de Deus. Toda vez que eu encontro com você, você fala de Deus. Por quê? Ué, você fala porque eu sou filho de Deus, eu faço parte do povo de Deus, eu pertenço à igreja de Deus, é natural para mim falar de Deus, não tem como eu desassociar qualquer circunstância sem que a minha mente rapidamente se conecte com a palavra de Deus, porque eu a ouvi e eu entendi o quanto ela é importante. Até quando eu leio a Bíblia, eu leio para mim mesmo, eu leio em voz para eu ouvir, entendeu? Não, eu nunca passo os olhos, eu sempre leio, porque é importante falar, e essas palavras precisam estar no nosso coração. Um segundo texto importante, se o Marcos puder projetar, o primeiro é o imperativo de Deus, é um mandamento, mas há um texto no livro de Salmos, capítulo 78, versículo 3 e 7, que nós vamos encontrar a mesma intenção de texto depois em 1 João 1 a 4. Mas primeiro vamos ler o texto de Salmos 78, versículo 3 e 7, até uma canção com esse texto. A tradução está um pouco diferente, eu vou ler na minha que está melhor, né? O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Aqui é o salmista testemunhando deste mandamento lá de Deuteronômio. O que ouvimos, nós precisamos contar. Agora veja bem, o apóstolo João, 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. 1 João, capítulo 1, verso 1, estamos lá no Novo Testamento. Demos um salto aqui de mais de 1000 anos, né? Quase. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e aí João vai mais longe, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. É fantástico isso aqui, não é? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra de Deus, porque a vida foi manifesta e nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. É muito interessante. Falar é o imperativo, falar de Deus,
No entanto, falar de Deus é testemunhar. Tanto lá em Salmos, quanto aqui em João. Tanto no Velho quanto no Novo. O que é um testemunho? O que é uma testemunha? É alguém que viu, ou alguém que presenciou, ou que ouviu. E a base do testemunho, a fidelidade do testemunho, é que, de fato, isso tenha acontecido. Você possa ter visto ou ouvido. Ouviu o tiro, viu quem era o cidadão. E a ideia do texto bíblico é essa ideia. Quando eu falo de Deus, ou a respeito do que Deus fez, ou das coisas que Deus realizou, eu estou testemunhando. E as duas histórias, tanto quanto a de Salmos, quanto aqui de João, os dois textos, nada mais é do que um estímulo a nós falarmos de Deus. Quando eu falo de Deus, ou quando falamos de Deus, repetimos o que Ele disse, o que Ele orientou, o que Ele determinou. Toda vez que eu falo de Deus, querendo ou não, eu estou repetindo o que já foi dito, o que foi vivido, o que foi experimentado. Quando falamos de Deus, nós contamos o que Ele fez nas Escrituras, como Ele fez, a quem Ele fez e para que Ele fez. É um baita de um testemunho quando eu falo de Deus, quando eu falo do que eu li, do que eu ouvi, do que eu aprendi, quando eu passo isso para frente, eu estou testemunhando. Quando falamos de Deus, nós contamos então, nós anunciamos quem Ele é e, sobretudo, o que Ele prometeu. Agora, se eu não falo de Deus, eu não testemunho, as pessoas não sabem o que Ele disse, não sabem o que Ele está orientando, não sabem o que Ele determinou, as pessoas não sabem quem Ele é, não sabem o que Ele fez, e não sabem o porquê Ele fez e para que Ele fez. Se eu não falo de Deus, as pessoas não sabem o que Ele prometeu. Se eu não falo de Deus, eu não falo da transformação que Ele realizou na nossa vida. Portanto, o que ouvimos e aprendemos, isso vos anunciamos. O que nos contaram nossos pais, as coisas louváveis que Deus fez. Perceba que não é falar sobre nós, nossas virtudes, nossas obras, nossa igreja, mas falar de Deus, das grandezas de Deus, das maravilhas que Deus fez, que Deus faz. Isso é o quê? Testemunhar. Toda vez que você encontra com alguém e você fala ali a palavra de Deus para aquela pessoa, você está cumprindo o imperativo divino de falar de Deus, mas você também está testemunhando. Há um terceiro texto, Efésios capítulo 5, do verso 18 ao verso 20. Aí sim chegaremos nesse texto onde poderíamos debruçar aqui de forma mais expositiva, viu? Efésios 5, 18, 20. Isso é para a gente poder entender agora o texto de Efésios, né? Sem fazer essa curva aí fica difícil. Efésios 5, 18, 20. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou em qual há contendas, mas, o quê? Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante esse texto, porque há uma outra aplicação sobre falar de Deus. Aqui é interessante porque falar de Deus é um reflexo da presença do Espírito Santo. Isso é muito importante no texto, porque ele fala, se você beber, você vai dar vexame, você vai perder o controle, e você vai falar o que não deveria falar, você vai ofender as pessoas, você vai criar um problema. No entanto, se você se encher do Espírito, você vai falar de Deus, você vai louvar a Deus, e esse falar de Deus com salmos, cânticos, adoração, louvor, está aqui
nessa presença do Espírito Santo. Então, falar de Deus é um reflexo da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo nos dá prazer em falar de Deus, nos dá prazer em louvar a Deus, junto dos filhos, dos familiares, dos irmãos de fé e quantas pessoas estiverem ao nosso redor. Veja bem lá em Atos 2,4. Se você for para Atos 2,4, está lá. Todos foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu quando eles ficaram cheios do Espírito Santo? Se você for pentecostal, vai dizer, falaram em outras línguas. Não é isso? Mas se você for expositivamente olhar o texto, o que eles falavam? Porque a questão não é o que você fala não é falar em outras línguas, mas o que você está comunicando. Veja lá o versículo, Atos 2, versículo 11. Haviam pessoas de várias partes do mundo ali, pelo menos 10 nações são citadas aqui, e o versículo 11 termina assim: todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar o que, irmãos? Das grandezas de Deus. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, sobre o que falamos? Sobre quem falamos? Sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a obra de Deus, sobre as coisas de Deus. Mas se eu passo a semana inteira e de Deus nada sai da minha boca, com certeza vazio eu estou da presença do Espírito Santo. Porque se falar de Deus é um imperativo, se falar de Deus é testemunhar. Jesus então diz aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para aí sim falar, anunciar, proclamar. Portanto, a presença do Espírito Santo é para que nós possamos falar de Deus, cantar sobre Deus, interceder a Deus. Consegue entender a conexão aqui? Porque anteriormente, no Velho Testamento, quem poderia falar de Deus? Senão o profeta, senão o sacerdote, senão o rei. Mas a igreja recebe o Espírito Santo para falar das grandezas de Deus. Se você for procurar mais um pouquinho no contexto, lá em Atos 10, Pedro chega na casa de Cornélio, ele começa a falar de Jesus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo vem, Atos 10, 46. E eles ouviam aqueles irmãos falar línguas. Mas percebe que tem sempre uma tradução, está vendo aí? E o que eles falavam? Novamente eles estavam magnificando a Deus. Percebe? Quando o Espírito Santo vem, e Jesus fala isso várias vezes, né? Eu não falo de mim mesmo, mas eu falo o que o Pai está falando para mim. Essa é a ideia. O falar de Deus é um imperativo, o falar de Deus é a minha forma de testemunhar, mas para falar de Deus, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. E Paulo aqui não está falando em alguma coisa do Espírito Santo, sobre o selo do Espírito Santo, vai falar logo no capítulo 1. Aqui ele fala da plenitude. Estar cheio do Espírito Santo, nós vamos falar de Deus, das coisas de Deus entre nós, cônjuges, entre nós, pais e filhos, entre nós, irmãos, entre nós, família, porque a presença de Deus está sobre nós. Pedro, 1 Epístola 4, versículo 11, diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Quando ele fala aqui dos dons e ministérios da igreja, né? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E Paulo, quando ele pede oração aos Colossenses, ele pede para que eles orassem para que manifeste o que convém falar. Consegue entender aqui, Paulo? Ele pede oração para que na hora o Espírito Santo dê a ele as palavras certas que ele deve usar. Portanto, ele sabia a importância da presença do Espírito Santo. Então, se você colou em alguém, conversou com ele 20 minutos, e de Deus ele não falou nada, como é que ele está, irmão? Vaziaço, 20 minutos é suficiente. Se ele não falou de Deus, se ele não pediu oração, se ele não citou um texto, se ele está totalmente vazio, ele é um cristão religioso.
Primeiro, porque falar de Deus é um mandamento, é um imperativo. Segundo, falando de Deus é testemunho a respeito de Deus. Terceiro, a presença de Deus na minha vida me leva a falar das grandezas de Deus. Então eu posso falar pregando, eu posso falar cantando, posso falar escrevendo, posso falar postando. O que eu não posso é passar a semana inteira e não falar das coisas de Deus que eu tenho lido nas Escrituras, que eu tenho ouvido, né? Hoje você tem internet, eu pude ouvir Nicodemos, o Hernandes, o Lidório, tudo no sábado de manhã. Uma bênção. Pensa nisso. Ouvindo eles pregarem, ouvindo eles falando de Deus, os testemunhos, as coisas maravilhosas, e aquilo enche a alma da gente, renova o nosso coração. Portanto, hoje é muita preguiça mesmo, né? Para não dizer pecado, o cara não estar cheio de Deus, porque tem vários mecanismos pelos quais essa palavra vem sobre você. E o que é legal, você precisa o quê? Proferi-la. Você precisa falar de Deus. E falar de Deus é como uma pipa, né? O vento bate na pipa e a pipa sobe. Quando a presença de Deus chega na nossa vida, automaticamente nós falamos de Deus. Por isso que essa questão de plenitude é fácil de entender, porque toda vez que você colou no cara, ele falou de Deus, ele está cheio de Deus, porque ninguém fala as coisas de Deus. Se Deus não for com ele, já falava Nicodemos lá, quando encontrou com Jesus. Ninguém faz essas coisas se Deus não for com ele, e ninguém fala de Deus se o Espírito Santo sobre ele não estiver sendo derramado de uma forma abundante. Amém? Então a presença do Espírito Santo me leva a falar de Deus. Eu quero terminar com algumas questões, né? Quando nós falamos da visão espiritual, nós falamos que eu posso não estar vendo, às vezes. Às vezes eu estou cego espiritualmente, mas o Senhor está ao meu lado. E quando Deus abre os meus olhos, eu sei que Ele é o Deus soberano. Mesmo quando nós estamos cercados por situações adversas e extremas, Deus está do nosso lado. Quando nós falamos sobre a audição espiritual, nós deixamos claro que eu posso não estar ouvindo, mas Deus não está em silêncio. Deus está falando com alguém em algum lugar nesse exato momento. E quando Ele fala, nada escapa ao seu juízo. E nós vemos isso na história de Samuel. Agora, quando nós falamos espiritualmente, falamos de Deus, da palavra de Deus, pode até ser que eu não estou falando, mas o Espírito Santo está sobre a vida de alguém nesse momento, e essa pessoa está falando a respeito de Deus. E quando o Espírito Santo se faz presente, Deus sai do anonimato. E assim, a questão de pregação, de falar de Deus é muito engraçado. Você pode até não estar pensando em falar nada de Deus. Você está na boa, na sua. De repente alguém cola em você, aí ele começa a chorar as pitangas dele. Já vem 3, 4 versículos, assim não é? Já vem 3, 4 versículos e você já joga ali. E se o cara der margem, você joga mais uns 4, 5 e já faz uma oração, já indica uma igreja. É assim que funciona. Porque essa presença de Deus não dá para deixar Deus no anonimato. Eu preciso falar de Deus. E às vezes nós não fazemos isso no trabalho, nós não fazemos isso na família, e não fazemos isso com os nossos filhos. E depois nós queremos nos queixar, quando na verdade nós estamos calados. E não falar de Deus é sinal de ausência da presença do Espírito Santo. E eu queria que você pensasse nisso. Você tem falado de Deus? Você falado. Você pode até chegar no serviço lá e tem uma Bíblia aberta, né? Mas a ideia é que a gente fale de Deus. Como eu vou entender se ninguém me explica? Não é a pergunta do Etíope, né? Do Etíope lá com o Filipe. Como é que eu vou entender se ninguém me explica? E às vezes nós não estamos falando de Deus. Deus quer usar você. De fato, para falar, é preciso estar cheio do Espírito Santo. E se nós estivermos em pecado, vamos falar de tudo, não vamos falar de Deus. E eu acho engraçado, porque assim, a gente lida com tantas coisas diferentes, né, no dia a dia, na semana, vocês também. E é engraçado como as pessoas tentam fazer as coisas do jeito diferente.
fora da orientação de Deus e não dá certo. Aí a gente sabe que não vai dar certo, mas a pessoa tenta viver desse jeito, né? Aí não dá certo, aí a pessoa chega e tal. Fala assim, não tinha como dar certo, mas como não? Não, porque a Bíblia diz assim. A Bíblia diz assim. A Bíblia também diz assim. E é assim que diz a palavra de Deus. Não é? E quando as pessoas chegarem em você e os seus filhos chegarem em você, e se você não tiver a palavra para dar, tenha certeza, ele vai sofrer. Porque não basta apenas o seu bom conselho de pai e mãe, é preciso falar o que Deus tem sobre aquele tema, sobre aquele assunto. O que a palavra diz? Pai, Deus diz isso. Você não precisa concordar. E eu nem estou aqui para te convencer, mas a Bíblia diz isso. Portanto, se nós estamos calados, se nós não estamos falando de Deus, nós precisamos de uma grande ação de Deus sobre a nossa vida, um perdão dos nossos pecados. Eu não posso ir para a minha semana, não é? Outubro é o mês da reforma, não é isso? A gente não pode ir para a semana que vem pela frente sem ter algo de Deus para falar para a pessoa. Pode ser que no seu momento, hoje, você precisa ver, além das adversidades, Deus, você não está conseguindo ver. Então nós vamos orar para você ver. Pode ser que você está precisando ouvir. Pastor, não estou nem em condições de falar. Eu estou numa situação desgraçada, eu preciso ouvir as palavras de Deus. Mas pense que a vida cristã, ela se completa quando você testemunha das grandezas de Deus. Fale de Deus. E eu confesso a você que realmente sem oração não tem como falar de Deus. Você precisa realmente se preparar para isso. Senhor, me abençoe hoje, estou saindo para trabalhar, eu já li a Tua palavra aqui de manhã, né? Eu gosto muito daquele salmo, né, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam todos em louvor a Ti. Essa é a ideia. Eu preciso falar de Deus. E você sabe que assim, você desaprende um idioma, sabia disso não? Você desaprende? Se você ficar sem falar de Deus uma semana, 2 semanas, 3 semanas, você desaprende. Não é que nem andar de bicicleta não, você está enganado. Bicicleta é uma coisa motora. Falar de Deus é relacionamento. Se você não estiver aos pés dele, se você não temer a palavra dele, se isso não for verdade na sua vida, você não consegue falar. Imagine você fazendo uma viagem longa e alguém do seu lado, ele vai viajar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e jamais vai ouvir a palavra de Deus através da sua boca. Pensa nisso? Já pensou nisso? Não ouvir Deus. Todo lado de um crente, semana inteira, eu não ouço ele cantar nenhum louvor. Ele canta o forró bodó, o forró bidi, mas o louvor ele não canta. Ele não tem um texto bíblico, ele não tem um versículo, ele não me convida a ir para a igreja, e ele não faz nem oração. Eu choro as minhas pitangas com ele, ele não diz nada. Que crente é esse, irmão? É um crente mudo, cego, né? Surdo. Não é possível. Passou a semana inteira e não ter nada de Deus para dizer. E minha pergunta é essa: o que você vai falar de Deus essa semana? O que você tem para falar de Deus? Conta as bênçãos é uma forma de falar de Deus. Mas qual é o texto da Bíblia que você tem para repartir com alguém? Qual é o hino de louvor que está no seu coração, que você canta? O Guilherme viaja comigo aí para todo dia para Socorro, toda quinta-feira. E eu vou daqui para lá cantarolando e venho cantarolando. Se eu fosse pentecostal, eu falaria em línguas estranhas, né? Ia falando e ia voltando, mas eu não sou. Então eu vou cantando. Vem um hino, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem outro, e vou cantarolando outro. Por quê? Porque a minha mente vai nessa coisa gostosa. O que tem coisa mais gostosa do que adorar a Deus, irmãos? Do que louvar a Deus? Não tem coisa mais gostosa que isso. Então, enquanto eu estou ali, eu não uso rádio, eu vou cantarolando, e lembro de um hino, lembro de outro. E tem vezes que eu lembro de uns hinos tão antigos que eu lembro que eu estou velha, né? São uns hinos tão antigos que às vezes vem na memória, que eu lembro que estou velho. E cada cântico está associado a um texto bíblico e a sua mente se renova. Se você não fizer isso, lembra que talvez os seus pais não falaram a palavra de Deus para você.
E pasme, talvez os seus filhos não vão falar de Deus com você. Portanto, se você não começar a cuidar disso na sua vida, você pode envelhecer e não ter nada de Deus para falar, porque você não cultivou essa relação com o Senhor, de ter prazer nas coisas de Deus, de ter prazer em ouvir Deus na boca de outra pessoa e ter o prazer de poder falar de Deus para alguém. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força e que você possa essa semana tentar colocar isso em prática. Pastor, mas o meu filho não tem jeito. Fale de Deus para ele, irmão. Mas eu falo, fale de Deus. Vou falar o quê? Procura aqui um texto, vai lá e fale. Não é? Mas se passar a semana inteira e você não falou de Deus para ninguém, e você nem buscou ouvir de Deus de alguém, há um problema espiritual muito grande na sua vida. Mas eu queria desafiar você a falar de Deus. Vai para casa hoje, amanhã de manhã na sua devocional, lê a Bíblia, abre um salmo, pega só um versículo, só lê ele umas 5, 6, 7, 8 vezes, até você conseguir decorar aquele versículo, e fica com ele no coração o dia inteiro. Uma hora vai vir aí alguém, e você vai conseguir colocar, vai conseguir falar a palavra de Deus para aquela pessoa. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos o Teu Espírito Santo sobre nós. Nós não temos como falar das grandezas de Deus se o Teu Espírito Santo não vier sobre nós. Nós queremos que o Senhor nos encontre pela manhã, à tarde, à noite, para que a nossa inclinação, a inclinação da nossa mente, do nosso coração, seja ir até a Tua presença, até a Tua palavra, para sairmos para o nosso trabalho, para a nossa semana, com alguma coisa para dizer a alguém, com algum texto bíblico marcado na nossa Bíblia, Senhor. Que ao atendermos o telefone, ao mandarmos um WhatsApp, nós tenhamos a preocupação de pegar um texto bíblico e disparar também, logo de manhã cedo, citarmos a Sua palavra, mandarmos uma mensagem com a Sua palavra. Não nos deixe, ó Deus, ficar mudo, porque as pessoas vão começar a acreditar que o Senhor não existe mesmo, porque nós não estamos falando a seu respeito. Capacita-nos, ó Deus. Não adianta nós termos uma visão espiritual, ouvirmos a Tua voz, mas não falarmos do Senhor, de quem o Senhor é, da grande salvação que há em Cristo Jesus, da grande transformação que o Senhor pode fazer na vida daquele que está realmente perdido, o Senhor pode salvar. Restaura no nosso coração essa busca pela Tua palavra e essa ousadia, intrepidez de falar dela, de falar às pessoas que só Jesus salva, que só Tu és o Senhor. Trabalha isso, ó Deus, no nosso coração. Que não haja dificuldades para nós falar da Tua palavra a quem quer que seja. Ajuda-nos, ó Deus, nesse sentido. Resgata esse dom de falar do Senhor aos nossos filhos, que nós vamos encontrar com os nossos filhos essa semana, nos dá uma palavra para levarmos para eles, Senhor. Vamos encontrar com os nossos pais, alguns de nós vão se encontrar com os familiares, com alguns amigos. Deus, nos dê palavras do Senhor para falarmos a essas pessoas, as orientações do céu para passarmos a essas pessoas, para que elas possam saber que Tu és o único, todo-poderoso. Continua, Senhor, nos ajudando a entender a importância de falar do Senhor. Continue falando através da Sua palavra. Amém.